Jeremias 18. Jeremias 18. Will, se puder aumentar um pouco a iluminação aqui, eu vou agradecer, tá bom? Jeremias 18. Jeremias 18, isso. Diz assim, ó. Se você está com o seu celular e vai acompanhar pelo aplicativo, ótimo. Só não esquece de pôr ele no silencioso ou no vibra para nós podermos fazer a reflexão sem nos distrairmos com nada, tá bom? Jeremias 18 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Esta é a palavra que veio ao Jeremias. E ela veio da parte de quem? Do Senhor. Então, essa é a primeira parada que eu quero fazer com você. Para quem não sabe, Jeremias era um profeta. Era um homem de Deus. Era uma pessoa muito usada por Deus para falar com o povo de Israel. Então, Jeremias ele foi chamado por Deus para chamar o povo ao arrependimento. Para conduzir o povo a uma vida correta em concordância com a palavra de Deus. O povo era meio desobediente. O povo era meio teimoso. O povo gostava de fazer o que eles achavam que era bom para eles. E não estavam muito preocupados em querer saber o que Deus queria que eles fizessem. Se nós queremos sermos abençoados, sermos vitoriosos, Deus sabe o caminho. Deus sabe qual é o melhor jeito, qual é a melhor forma de sermos abençoados. Então Ele vai nos orientando. Aqui o texto diz: esta é a palavra que veio a Jeremias. E ela veio da parte de quem? Da parte do Senhor. Primeiro ponto. Irmã, eu costumo valorizar a presença da pessoa no templo. Você sabe disso. Nós costumamos valorizar. Fazemos 3 cultos aqui todo domingo. Isso já há algum tempo. Sonhando com o 4º culto do domingo. Esse é o meu jeito de trabalhar. Pensando em quê? Pensando em facilitar a vida do irmão. A vida da irmã. Pensando em facilitar. Então, se a pessoa ela gosta de passar o dia no sítio, na chácara, no rancho, no passeio, ela vem para o culto da manhã e ela ouve a palavra, está livre. Durante o dia ela está livre. Há aqueles que preferem inverter. Há aqueles que preferem levantar logo cedo, ir para o passeio, para o sítio, para o rancho, para não sei para onde, e depois, no final do dia, chega, se arruma, se ajeita e vem para o templo. 7 horas da noite é um horário bom para o pessoal cultuar. E há ainda o 3º culto, né, que é o do meio, às 10h30. Aquela pessoa que trabalhou muito a semana toda, está cansada, ela quer dormir um pouco mais, tal, só que no final do dia ela quer algum compromisso, tal. E então ela dorme até um pouco mais tarde, 10h30 ela vem para o templo. Acabou o culto 15 para meio-dia, vai para a casa da sogra, vai para a casa do sogro, vai para a casa de algum familiar, filar o almoço, se é que você está me entendendo. A pessoa, eu vou para o culto, 10h30, 15 para meio-dia estou liberado. Aí hoje eu vou almoçar na casa de alguém, vamos ver na casa. Aí a pessoa tira lá na agenda, né? Minha mãe mandou bater nesse daqui, caiu, todo domingo cai na casa da sogra, né? Ou geralmente cai na casa, aí a pessoa vai. Então, são horários que facilitam, pelo menos é o nosso entendimento, os irmãos virem e cultuar. Por quê? Porque nós entendemos que é a palavra de Deus que vai direcionar a nossa vida. A palavra do altar vai direcionar a nossa vida. Eu falei de manhã, usei algumas situações para a gente pensar. Quando o Luiz Felipe nasceu, eu, a Márcia, o Luiz Felipe, nós morávamos numa casa úmida. Porque era uma casa úmida, o Luiz ele ficou doente durante um bom tempo. Eu morava naquela casa porque era 50 metros da casa da minha mãe, do meu pai já debilitado, minha mãe também, meu pai não estava tão debilitado quanto foi ficando com o passar dos anos, mas era, na ocasião, e ainda hoje ainda sou com a minha mãe, aquele que ajudava a fazer isso, aquilo, correr atrás de médico, de remédio, correr, fazer compra e assim por diante.
era eu que fazia. Então, optamos por ficarmos ali perto do meu pai e da minha mãe. A casa que apareceu bem pertinho não era uma casa boa, mas era uma casa que atendia a necessidade da minha mãe e do meu pai. Então eu fiquei ali. O Luiz Felipe nasceu. A casa úmida. Quando o Luiz ficava 15 dias sem resfriado, sem precisar ir no médico, a gente comemorava. 15 dias sem resfriado, 15 dias sem ir no médico. Comemorava, porque era comum. O Luiz tomou muito antibiótico já. Tão novinho, mas já tomou muito antibiótico. Principalmente nos primeiros anos de vida dele. E era interessante, irmão, que sempre tinha um pediatra de plantão para vir falar com a gente. Faz assim, faz assado, faz cozido, faz frito. Faz Celcinho, Dani. Daqui a pouco a Antonella está aí, correndo para lá e para cá. Se prepara, porque os pediatras estão de plantão esperando a Antonella nascer. Se prepara. É assim. E o pessoal não faz por mal, irmão. A gente sabe que o pessoal não faz por mal, o pessoal quer ajudar. Então, um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa, outro faz um chá de coejo, outro vem e fala, faz um chá de não sei o que lá, e vem o outro e fala. A turma quer ajudar. Então, não falta, você que tem criança pequena ou já teve criança pequena, sabe do que eu estou falando. O brasileiro, por si só, ele gosta de futebol. Via de regra, ele gosta de futebol. E por falar de futebol, o Corinthians ganhou hoje, hein? Segura que agora vai, hein? Agora vai. O brasileiro, ele gosta de futebol. Então, todo brasileiro, a maior parte dos brasileiros, são técnicos de futebol. Ele sabe como resolver o problema do time de futebol. Ele sabe. Aquele técnico que está lá, que ganha 600, 800, 900 mil, 1 milhão, 2 milhões por mês para cuidar de um time de futebol, ele não sabe ao certo o que tem que fazer. Mas nós sabemos. E quando não faz o que nós queremos que seja feito, a gente reclama. Porque é por natureza, é assim. Somos desse jeito. No casamento não é diferente. Quantas e quantas pessoas têm uma receita para o casamento dar certo? É interessante que tem gente que já casou por 7, 8, 9 vezes e tem a receita para o casamento dar certo. A pessoa é indicada para ensinar sobre o casamento dar certo. Já casou 7, 8, 9, 10 vezes? O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou conversando com você com a Bíblia aberta, dizendo assim, quando Deus foi falar com Jeremias, o texto diz, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa empresa, o nosso ministério, deve ser dirigido, deve ser conduzido através da palavra do Senhor. Nós devemos estar cercados de pessoas que de repente podem nos ajudar, nos dar um apoio moral, nos dar uma força, talvez até uma dica, mas nada substitui a palavra que vem do altar para a nossa vida. É o primeiro dia da semana, o domingo é o primeiro dia da semana. Você vem para o templo e no templo você ouve, você recebe a palavra que vai direcionar os seus passos no decorrer da semana. Para quem vai para a escola, palavra direcionando os seus passos na escola. Para quem vai para o trabalho, mesma história. Para quem vai empreender algo, fazer algo novo, palavra para ajudar no empreendimento. Então nós temos que aprender a valorizar a palavra que vem do altar para a nossa vida. E, salvo algumas pessoas que estão conosco hoje pela primeira vez, mas a grande maioria dos irmãos está conosco todo domingo. Então, a palavra que sai desse altar é a palavra direcionada por Deus para a sua vida. Fala para quem está pertinho de você. Valorize a palavra que vem do altar para a sua vida. Veio a Jeremias a palavra
da parte do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Esta é a palavra que veio ao Danilo, da parte do Senhor. Esta é a palavra que veio ao Celcinho, da parte do Senhor. Esta é a palavra que veio ao Rian, da parte do Senhor. Essa é a palavra que veio ao Oscar, da parte do Senhor. Esta é a palavra que veio a você, da parte do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então Deus, Ele tinha uma palavra para o Jeremias, que era um profeta, muitas vezes perseguido, conhecido como um profeta chorão, porque o pessoal maltratava ele, porque ele pregava a palavra, ele chorava, mas Deus falava: não para, continua, segue, vai adiante. Verso 2, Deus fala para ele assim, vá à casa do oleiro. Ali você ouvirá a minha mensagem. Vá à casa do... Quando Deus quer falar conosco, Ele sabe para onde nos direciona. Deus, Ele não... A Bíblia diz que Ele não é Deus de confusão. Ele sabe exatamente o jeito de tratar conosco. Se você está aqui hoje, é porque Deus queria que você estivesse aqui hoje. Se você veio para cá, independente. Se você é visitante, se você está no dia a dia, se você está aqui, é porque Deus quer falar com você através desse altar. Deus quer ministrar sobre a sua vida. Então, Deus fala para o Jeremias: vá até a casa do oleiro. Deus sabe como, quando, onde falar conosco. Ali você ouvirá a minha mensagem. Quer dizer, ali na casa do oleiro havia uma mensagem da parte de Deus para o Jeremias. Então Deus ia falar com Jeremias. Onde que Deus resolveu falar com Jeremias? Na casa do oleiro. Verso de número 3. Diz assim, então fui à casa do oleiro. Se Deus falou para Jeremias ir à casa do oleiro, e Jeremias foi à casa do oleiro, significa que o Jeremias obedeceu à voz de Deus. Obedeceu. A obediência é algo que não está em alta. A obediência é algo que nós temos que estar sempre tomando o devido cuidado para não sermos achados em desobediência. Está cheio de profissional, de colaboradores que são desobedientes, por isso não param em emprego nenhum. O patrão pede uma coisa, ele não faz o que o patrão pediu. A patroa pede uma coisa, ela não faz o que a patroa pediu. O profissional liberal, ele vende a mão de obra dele. O cliente que está contratando pede uma coisa, o profissional liberal faz diferente do que foi pedido. E isso traz dificuldades. Então, a obediência ela vai destravando. Nós lemos agora há pouco aqui. A obediência destrava as bênçãos que Deus tem para entregar para todos nós. Eu ser uma pessoa obediente em qualquer área da minha vida, não é só dentro da igreja, em qualquer área da minha vida, eu ser uma pessoa obediente, eu estarei destravando, desbloqueando tudo quanto é bênção que Deus tem para me entregar. Está aqui, Então eu fui à casa do oleiro. Agora que é interessante, quando ele chega na casa do oleiro, ele vê quem? O que está escrito aí? Então eu fui à casa do oleiro. E se ele o viu, quer dizer que ele viu quem? Oleiro. Ele viu o oleiro. Mas quando ele chega ali, ele vê o oleiro fazendo o quê? Trabalhando. Esse é o jeito que Deus trata conosco. Esse é o jeito que Deus trata com alguém quando Ele quer abençoar. Ele não vai agir de uma maneira diferente. Aquilo que a palavra dele, ela já está registrada para nos ensinar. Uma ocasião Jesus falou assim, o meu pai trabalha até agora. E eu? Jesus falou, meu pai trabalha até agora. E eu?
Trabalho também. Gideão estava fazendo o que quando ele foi visitado pelo anjo do Senhor? Trabalhando. Podemos ficar aqui conversando e nós vamos ver que Deus, no trabalho, Ele resolve entregar respostas preciosas. Ele fala para o Jeremias: vai na casa do oleiro, Jeremias. O Jeremias vai na casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro está trabalhando. Por isso, irmão, irmã, deixa eu te entregar uma palavra-chave aqui para você pensar. Você vai pensar, se o que eu falar aqui, eu estou falando da parte de Deus, mas se o que eu falar você achar que não faz sentido, deixa de lado. Quem está perto de você, agarra. Mas se você achar que faz sentido, preste atenção, toma isso para a sua vida. Deus não usa pessoas desocupadas para falar conosco. Não fique indo atrás de gente desocupada para você tomar aprendizado. Deus fala conosco através de gente que trabalha, de gente ocupada. É uma lição que nós temos que aprender e entender. É a forma de Deus trabalhar. É a forma. É por isso que às vezes a pessoa está lá, meio-dia, está acordando meio-dia, mas não é que ela trabalhou a noite inteira. Não, ela dormiu a noite inteira. Aí ela dormiu a manhã inteira. Aí meio-dia ela está espreguiçando. Deixa eu ver o que tem para comer. Aí o belezão, a belezona vai ver o que tem para comer. Ele vai comer, às vezes vai comer reclamando, aí ele vai voltar, ela vai voltar a deitar, dormir mais um pouco. E está cheio de gente assim, está cheio de gente assim, que é metido a ser instrutor, é metido a ser conselheiro, seja da área que for. Então, não é desse jeito que Deus trabalha. Deus fala conosco e Ele vai falar com você. Ele vai colocar perto de você pessoas que são ocupadas, pessoas que trabalham, pessoas que estão desenvolvendo projetos para que você aprenda com essas pessoas. Você trabalha dentro da empresa, você que trabalha dentro da empresa. Dentro de ambiente de empresa tem gente que trabalha muito. Tem gente que chega antes do horário e sai depois do horário, porque sempre faz uma hora extra. A pessoa, você vai procurar ela para conversar no horário do expediente, ela está trabalhando. E ela nem dá muita moral para você. Há o outro lado também, aquele que chega sempre atrasado. Aquele que sai mais cedo, não consegue fazer nem 5 minutos de hora extra. Ele passa o dia, ela passa o dia no celular, no Zap, no Insta, no YouTube, no TikTok, no Tic-Tac e assim por diante. A pessoa, ela vai para a empresa, ela não trabalha o que ela tem que trabalhar e ainda ela reclama do patrão. Ela reclama do colega de trabalho, reclama do encarregado. A pessoa reclama. E tem gente que consegue procurar esse tipo de pessoa para pedir ajuda. Pergunte com carinho, com jeito, mas pergunte provocando, irmão. Você não procura gente desocupada para te ajudar, né? É um sinal amarelo aceso. Aquela mulher que sai logo cedo da casa dela, ela vai fazer alguma coisa. Na primeira esquina que ela acha alguém, ela para bater um papo. Aí ela fica ali batendo papo o dia inteiro. Final do dia ela está na mesma esquina batendo papo, já juntou umas 10. É para reclamar do marido, é para reclamar da vizinha, é para reclamar do pastor, é para reclamar de... Irmã, pelo amor de Deus, foge desse tipo de gente. Esse tipo de gente não tem nada para te ajudar. Olha a Bíblia, olha a Bíblia. Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu quero falar com você, mas eu não vou falar com você em qualquer lugar, eu vou falar com você na casa do oleiro. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, a primeira coisa que ele vê, o oleiro trabalhando. O oleiro é aquele que produz vaso. Então Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro está ali trabalhando. Verso 3, agora nós vamos para o verso 4. O verso 4 diz assim, o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. Quer dizer, ele estava fazendo um vaso. Só que aquele vaso se estragou.
E isso, aí Deus já está trabalhando com Jeremias. Ele está dizendo para Jeremias: Jeremias, é o seguinte, às vezes nós tentamos coisas que elas não dão certo de imediato. Tem coisa que você tenta, irmão, que não dá certo, já de cara. Alguém aqui já tentou alguma coisa e deu errado já de cara? Tentou e não deu certo? Tem alguém aqui? 1, 2, 3, povo bom, hein? Povo que não erra. Aleluia! Às vezes é assim. A gente tenta algo e não dá certo. O texto está convidando a pensar: você não deve desistir. Pastor, já tentei algo no meu casamento, não deu certo. Pastor, não desista. Pastor, já tentei algo na minha empresa, não deu certo. Não desista. Pastor, já tentei algo na minha vida acadêmica, nos meus estudos, não deu certo. Não desista. Não desista. Deus levou o Jeremias ali para ver que às vezes nem tudo sai como nós gostaríamos que saísse. E às vezes nós precisamos de ouvir uma palavra como essa. Porque às vezes nós ficamos chateados, nós ficamos desanimados, nós falamos: eu vou jogar a toalha, não quero saber de mais nada, porque eu tento isso, eu tento aquilo outro, não está dando certo, eu estou desistindo. E Deus está dizendo assim, ó, a sequência do versículo diz assim, ó: o vaso se estragou, mas o oleiro o refez. Já mandei currículo uma vez, não chamou, manda de novo. Já mandei currículo 2 vezes, não chamou, manda de novo. Já fiz o orçamento, mandei o orçamento lá, mas ninguém me respondeu. Faz um orçamento, refaz um orçamento e manda de novo. Quem está entendendo, diga amém. Fala para quem está pertinho de você assim, ó: o importante é você não desistir. Irmão. Irmão, o texto tá muito claro, ó. Ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade. Agora a chapa esquenta. Porque aí diz assim, o verso 5: então o Senhor dirigiu-me a palavra. Primeiro Deus leva o Jeremias na casa do oleiro. O oleiro está trabalhando, Jeremias está olhando. Até então, apenas com o olhar ele está aprendendo. Apenas com o olhar ele está aprendendo. Só que agora Deus vai falar com ele, ó. Então o Senhor me dirigiu a palavra. Então o Senhor resolveu falar comigo. A partir do momento que eu vi algumas coisas ali, o Senhor resolveu falar comigo. Aí o verso de número 6. Preste atenção, porque a proposta dessa nossa reflexão é: você pode ser uma pessoa muito abençoada. Deus quer que você seja uma pessoa muito abençoada. É você quem vai decidir se será muito abençoado ou não. A proposta da reflexão é essa. Verso 6. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Bom, Jeremias era aquele que pregava para o povo de Israel. Jeremias era o profeta que Deus usava. Então agora Deus está falando com Jeremias, por Jeremias falar com o povo de Israel. Eu não posso fazer com vocês exatamente como o oleiro faz? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu acho isso muito joia, porque já de imediato, o Jeremias na casa do oleiro, ele viu o oleiro o quê? Trabalhando. Aí Deus está falando assim, ó: eu não posso ser para vocês igual o oleiro é para o barro. Eu não posso ser alguém que está trabalhando na vida de vocês o tempo todo. Eu não posso ser alguém que me debruço. Deus está falando com você. Não posso ser alguém que me debruço para trabalhar no seu casamento. Eu não posso ser alguém que me debruço para trabalhar na sua empresa. Eu não posso ser alguém que me debruço para trabalhar na vida dos seus filhos. Eu não posso ser alguém que me debruço para trabalhar nos seus sonhos. Eu não posso ser alguém que trabalha por você o tempo todo. Aí vai além. Porque aí nós vimos que o oleiro, em um dado momento, deixou o vaso quebrar, o vaso não ficou como ele queria.
E ele refez. E Deus está dizendo assim, olha, é o seguinte, se alguma coisa não der certo dentro daquilo que nós estamos desenvolvendo juntos, não tem problema nenhum. Porque se não der certo na primeira, nós vamos tentar de novo. Eu não vou desistir de... É engraçado, eu acho engraçado, irmão, porque às vezes nós desistimos de nós. Às vezes nós não acreditamos em nós. Às vezes nós olhamos para nós no espelho e falamos, mas que coisa, hein? Coisinha. Às vezes nós ficamos irritados com nós mesmos, Marcela. Às vezes nós ficamos desanimados com nós mesmos, Márcio. Às vezes nós ficamos, Daniel, olha, mas não quero mais saber, magoei. Aí Deus olha para nós e ele fala assim, ó, você pode desistir de você, Pedro, mas eu não desisto de você. Deus está falando para você que Ele não desiste de você. Se alguma coisa não deu certo numa primeira vez, Ele vai te mostrar um outro jeito, um outro caminho, uma outra forma, mas Ele está mandando dizer para você que vai dar certo. Então, a mensagem ela vai ficando clara. Porque Deus ele trata com Jeremias, mas a ideia, na verdade, é mostrar para Jeremias como Deus trataria o povo de Israel. Nós estamos lendo aqui a história de Jeremias, ou parte da história de Jeremias e do trato de Deus com Israel, mas a aplicação é para nós aqui hoje. O texto é para a nossa vida agora, hoje, já. É para essa semana que você tem coisa para resolver. É para esse seu coração que veio para o templo apertado, angustiado, machucado. O texto é para esse momento onde você não sabe nem o que vai fazer da sua vida. O texto é para já, irmão. Deus está dizendo, eu não vou desistir de você. Do mesmo jeito que o oleiro não desiste do vaso, eu não vou desistir de você. Se alguma coisa der errado, nós vamos juntos achar um outro caminho e vai dar tudo. Faz um joinha para quem está perto de você. Dá um like aí para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, ó, vai dar tudo certo. Não vale dar dislike, hein? É like, é só like. Verso 7. Bom, agora você se segura aí na cadeira, viu, irmão? Você se segura porque agora a chapa vai ferver. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, vou ler de novo para você pegar o texto. Se em algum momento diz o Senhor, eu decretar que uma nação, um reino, seja arrancado, despedaçado, arruinado, às vezes Deus decreta isso daí. Tem hora que Deus fecha a porta. Tem hora que Deus fala assim, ó, não vai acontecer mais nada. Tem hora que Deus fala assim, ó, não vou deixar acontecer mais nada. Ele pode tentar, ela pode tentar, ele pode querer, ela pode querer. Eu até comentei com os irmãos, ontem o Luiz Felipe estava lá assistindo a TV, ele gosta de assistir TV, e ele estava bravo, ele estava brigando com o controle remoto. Ah, chato, o seu controle é chato, não sei o que lá. E ele bravo. E eu estava olhando, e eu fico olhando e fico tirando sarro, eu fico irritando ele. E ele fica mais irritado, o controle ele e o controle brigando, e eu torcendo para o controle. E ele bravo com o controle. E ele bate no controle, o controle não funcionava. Filho, se você não pegar, não tirar a capinha, não colocar a pilha de volta no lugar, o controle não vai funcionar. Você pode bater quanto você quiser, o controle não vai funcionar. Aí eu peguei, coloquei no lugar a pilha, mostrei para ele, funcionou. Aí ele ficou com aquela carinha dele de pão com mortadela dele. Quando Deus, quando Deus fala que não vai dar, não vai.
Você pode tentar arrumar quanto cliente você quiser. Se Deus falar, não vai fechar com nenhum cliente, irmão, não adianta. Nem se iluda, porque não vai fechar. Se Deus falar, não vai acontecer. Não se iluda, não se iluda. E ele tem vez que ele fala. Mas quando que ele fala, pastor? Vamos ler o texto, vamos entender o texto. Ó. Se ele decretar que seja a nação arrancada, despedaçada, arruinada, o reino. Agora, verso 8 diz assim, ó. Se essa nação que eu adverti, ela fizer o quê? Converter-se. Conversão quer dizer mudança de direção. Conversão à esquerda. Conversão à direita. Conversão à direita. Conversão à esquerda. Conversão é mudança de direção. Se esse povo que eu falei, se essa nação que eu decretei será arrancada, despedaçada, arruinada, se converter, mudar de postura, mudar de comportamento, ele está dizendo assim, ó, há uma esperança, há uma saída. Qual que é a esperança? Qual é a saída? Alguém falou aqui. A conversão. Se Deus falou que não vai acontecer, porque as coisas estão fora do lugar, o único jeito de acontecer é que tenha o quê? Mudança de comportamento. Verso 8, ó. Então eu me arrependerei, não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Eu não trago. Se houver mudança, se houver comportamento. Aí o verso de número 9. Se noutra ocasião eu decretar que uma nação, um reino seja edificado, seja plantado. Você já veio para o templo e o pastor falou, vai dar tudo certo, vai acontecer, pode ir que vai dar, até o que era para dar errado vai dar certo. Você já veio alguma vez assim, aqui Deus falou assim com você? Sim ou não? Porque foi Deus que mandou falar. Deus, o texto está aqui, o texto fala. Se em outra ocasião eu decretar que a nação, o reino seja edificado, seja plantado, com outras palavras, se for liberada a palavra da vitória sobre o povo, está aqui, ó. E ele fizer o que eu reprovo, eu estou finalizando a conversa, mas agora a sua atenção ela deve ser redobrada. Ele fizer o que eu reprovo e não me... É chato ficar com essa conversa, mas é necessário. É importante. É importante o irmão, é importante a irmã pensar nesse verbo. É um verbo que pode fazer toda a diferença na vida da pessoa. Obedecer. Na escola nós fomos para aprender o ABCD. Na igreja, nós estamos para aprender obedecer. E tem gente que não gosta. Por isso tem homem que não gosta de pastor. Não vou na igreja porque eu não gosto de pastor. Não é que ele não gosta de pastor, é que ele não gosta de obedecer. Ele tem dificuldade com a obediência. E não é obedecer pastor, é obedecer leis, obedecer palavras, obedecer instruções. Tem gente que não gosta de obedecer. Tem gente que não gosta de obedecer o patrão. Tem gente que não gosta de obedecer a patroa. Tem gente que não gosta de obedecer o pai, não gosta de obedecer a mãe. Tem gente que não gosta de obedecer a si mesmo, é indisciplinado, desobediente, não obedece nem a si mesmo. Só que essa pessoa, ela quer ser abençoada. Não dá, irmão, não dá. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser francos. Eu não posso ficar aqui enganando você. Eu não posso vir aqui dizer para você, irmão, irmã, vai dar tudo certo, você vai para a guerra, você vai para a luta, você vai para a prova, mas Deus vai te dar a vitória, ai que é sua. Você lembra do Tafarel? Sai que é sua, Tafarel, você lembra? Quem lembra aí? Então, sai que é sua, Roselaine, sai que é sua, Anderson, sai que é sua, Bárbara. Não, irmão, não vamos nos iludir, não é desse jeito.
O texto mostra isso. O texto esclarece. Há momentos em que Deus fala, eu vou fechar a porta. Aí a pessoa fala, eu preciso ajustar a minha vida, senão a minha vida não vai andar. Aí Deus fala, eu ia fechar a porta, mas como ela tomou a decisão de ajustar a vida, eu vou liberar para que a bênção chegue nessa casa. Há momentos que acontece assim, há momentos que é o contrário, que Deus fala assim, eu vou fazer, ele vai andar, ela vai andar, vai acontecer a resposta, o milagre, a bênção e tal. Aí a pessoa fala assim, eu estou indo na igreja e estou fazendo as coisas erradas mesmo, e está dando tudo certo, então quer dizer que eu vou continuar fazendo as coisas tudo erradas, desobedecendo a palavra, a mesma coisa. E Deus fala assim, eu estava pronto para obedecer, para abençoar essa pessoa, mas não dá para abençoar. Porque se eu abençoar, além dessa pessoa se atrapalhar aqui na terra, ela vai acabar parando lá no inferno. Melhor fechar as portas. Que no aperto daí a pessoa, ela para pensar por que ela está no aperto. Você está entendendo, sim ou não? Mas você não está dando nenhum glória, né, irmão? Por que você não dá um glória? Fale aleluia. Fale glória, aleluia. Verso 10. Se ele fizer o que eu reprovo, não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Meu Deus, como Deus nos ama, irmão. Uma palavra como essa é para nós darmos assim, glória e aleluia para Deus. Porque Deus está dizendo, Deus está dando para nós. Quem já assistiu o desenho aqui, eu não lembro agora de nenhum desenho para falar. Se você lembrar, você pode me ajudar. Onde tem o mapa do tesouro para a pessoa ir achar o tesouro, que tem um xizinho assim. Qual? Dora Aventureira. Isso, pronto. Dora Aventureira. Pastor, não sei qual que é Dora Aventureira. Não tem problema, eu também não. Então vem com o mapa, vem com tudo. Deus está dando para nós o mapa, e junto do mapa o xizinho, onde é que nós vamos encontrar a nossa vitória. Fale para quem está pertinho de você. O mapa está sendo entregue na sua mão. Agora é com você. É isso, irmão. É isso. É uma palavra que nos provoca. É uma palavra que nos incomoda. É uma palavra que faz com que a gente saia daqui hoje e vá para casa e nós pensemos bem como nós vamos nos comportar como maridos. Que vai levar o irmão e vai levar a irmã a pensar quando chegar em casa como ela vai se comportar como uma esposa. Que vai levar o patrão a pensar como ele vai se comportar como patrão no decorrer da semana. Que vai levar a pessoa a pensar como ele ou ela, a pessoa, vai se comportar como um colega de trabalho no ambiente de trabalho. É uma palavra que vai nos provocar a pensar, pera lá, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu estou fazendo através da minha vida. Deus acredita em mim, eu posso ser uma pessoa melhor. E se eu for uma pessoa melhor, eu vou ter tudo que Deus tem para me oferecer. Diga amém, diga aleluia. Bata a palma para Jesus, vá. Irmão, é isso. Pronto, chega, acabou a conversa. É isso. Foi difícil ou fácil de entender? Os músicos podem vir para o altar, por favor. Difícil ou fácil de entender? Deus te ama. E Ele quer que você seja abençoado, irmão. Mas Ele não vai fazer como aquele pai imaturo que dá tudo de mão beijada para o filho, para a filha, aí o filho, aí a filha não valoriza tudo que tem e ainda sai brigando com o pai, sai brigando com a mãe. Deus não vai fazer isso. Deus ele está dizendo assim, a salvação é de graça. Vocês vão para o céu de graça. Não tem que ajudar a velhinha a atravessar a rua, não tem que trazer roupa para o bazar, não, salvação é de graça. Pela graça vós sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie.
Mas as bênçãos, a vida abençoada e vitoriosa, essa daí tem um preço. Isso que é o mais gostoso. Semana passada eu falei da aventura, lembra? Quem estava aqui vai lembrar. Eu falei da montanha-russa, o inimigo empurrando o carrinho lá atrás, né? Miserável, e nós passando aperto na montanha-russa. Pois bem, é assim que Deus vai nos ajudando. Vamos ficar em pé para nós orarmos. A música é: eu quero viver algo novo. Se puder ser essa, ótimo. Se não puder, escolhe o que vocês acharem melhor aí para a gente cantar. E eu quero conversar com você, irmão, em oração. Pastor, eu vim para cá, pastor. Eu vim para cá pensando em desistir, pensando em parar com tudo. Eu vim para cá, pastor, pensando em jogar a toalha, entregar os pontos. Pastor, olha, eu já não acreditava em mais nada. Mas aí o senhor vem e fala que Deus acredita em mim. Não, irmão, Deus não acredita em você. Deus, Ele sabe que vai dar tudo certo, porque Ele está no controle da sua vida. Ele não está te manipulando, não. Deus não nos manipula como se fôssemos marionetes, não. Deus está nos direcionando. Por isso que às vezes nós damos cabeçada. Alguém já deu cabeçada aqui? Ele deixa eu dar cabeçada. Ele fala, deixa ele, deixa ela dar uma cabeçada para ele, para ela ver que... para não falar que eu não deixei. Então ele deixa. Mas na verdade ele logo a seguir ele vem e fala para nós assim, ó, eu te amo, eu estou no controle da situação e eu vou te ajudar a encontrar o mapa da mina. Diga amém. Converse com Deus. Converse com Deus. Agora é você e Deus, irmão. Me esforcei para te entregar uma mensagem sem rasura. Me esforcei para te entregar uma mensagem que veio de Deus, sem interferência. Me esforcei. Agora é você. Pastor, o senhor está falando aí, eu sei que eu posso melhorar, eu sei que eu posso ser uma pessoa melhor, eu sei, tudo que o senhor está falando aí, só que eu sou teimoso, pastor, eu sou teimoso, e na minha teimosia eu abro mão da vontade, do plano, do projeto, do processo de Deus. Deixa Deus tocar em você, irmão. Peça para Ele te ajudar a deixar de ser teimoso. Peça para Ele te ajudar a deixar de ser medroso. Eu tenho medo de tudo, por isso eu não me lanço. Eu já quebrei minha cara uma vez, já quebrei a minha cara 2 vezes. Deus não vai te deixar quebrar a cara. Se você estiver na direção dEle, você não vai quebrar a sua cara. Você só vai quebrar a cara se disser assim, Deus, o Senhor fica de lado e eu sigo a minha vida. Eu cuido da minha vida. Se eu precisar de alguma coisa, eu peço ajuda para o Senhor. Eu te garanto, você vai se machucar. Mas se você disser, Deus, vai à frente, eu te garanto, vai dar tudo certo. Porque Deus, Ele não faz o que nós pedimos. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Aumente o seu volume. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Canta, vai. Eu quero
conhecer mais Deus. Usa essa canção como uma oração. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe como meu irmão, como minha irmã, tanto os que estão aqui no templo, quanto os que estão online, cultuando conosco. O Senhor sabe como todos chegamos aqui. Existem questões na nossa vida que não estão acontecendo porque o Senhor está nos segurando, porque alguma coisa precisa ser corrigida. E eu sei que a tua palavra nos ensina que o Senhor é o que faz a ferida e é o que cura. Se alguma questão está pendente na nossa vida, que o Espírito do Senhor esteja tocando em nós, esteja nos sensibilizando, para que estejamos todos em concordância com a tua vontade, em concordância com a tua palavra, em concordância com o teu plano, com o teu processo, com o teu projeto para a nossa vida. Eu oro por essas famílias que estão aqui dentro desse templo. Eu oro e libero a palavra da bênção. Eu oro e libero a palavra da vitória. Eu oro e libero a palavra da atitude. Eu oro e libero a palavra, Deus, da obediência. Eu oro e libero, meu Deus, em nome de Jesus, a palavra que vai mudando histórias para a glória do teu santo nome. Diga amém. Diga assim: ó Senhor Deus, eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, tendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo